Acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@lips.com.br. Olá, bem-vindos aos Encontros de Pesquisa Clínica. Nós estamos já no nosso segundo ano aqui de trabalho desse projeto e esse ano estamos focados no tema de projetos de iniciativa do pesquisador. Eu quero lembrar que o projeto dos Encontros de Pesquisa Clínica é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Clínica da LIBS, que apoia a pesquisa clínica no Brasil. Tem o apoio também da MD Health, que eu agradeço desde já. E hoje nós vamos falar sobre um problema, bom, faz parte da vida, né? Temos que falar sobre como gerenciar o dinheiro, o financiamento do projeto de iniciativa do pesquisador. Para ajudar a gente, nós temos um grupo ótimo. Nós vamos começar conversando com a doutora Grace Lozana, da Invitare Pesquisa Clínica. A missão que caiu para ela foi o seguinte: quais são os principais pontos relacionados ao gerenciamento de um orçamento de um projeto de iniciativa do pesquisador, quais são as diferenças que existem entre esse tipo de projeto e aquele projeto que vem de um patrocinador. Doutora Grace, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que a gente organiza isso e entende como é que funciona essa parte financeira desse tipo de projeto de pesquisa? Muito bem, boa noite, super obrigada para a LIBS, para você também, doutor Luiz, né, que tem aí já há bastante tempo, vem à frente desse projeto, e realmente, né, como você falou, é uma missão mesmo, né, não é uma atividade simples, a gente sabe disso, e a gente vai aqui falar um pouquinho, nesses 10 minutos, de algumas questões que acabam sendo aí relevantes e a gente tem que pensar um pouquinho. Sempre vale a pena, o que eu vou falar aqui reflete a minha opinião, eu tenho relações institucionais com todas essas instituições que estão aqui, mas o que eu vou dizer aqui é pela experiência que a gente tem nos últimos 30 anos de condução de pesquisa. Vamos começar só para... É sempre bom, né, a gente saber do que nós estamos falando. Existe uma definição dada pela Anvisa, essa definição já é de 2015, e ela traz para a gente exatamente o que a Anvisa entende como um estudo do investigador patrocinador, que nós chamamos também de estudos de iniciativa do investigador. Como vocês podem ver, essa é uma definição que já tem bastante tempo. Antes desta definição dada pela Anvisa, tinha muita dúvida da própria agência sobre o que era um estudo de iniciativa do investigador, o que causava, às vezes, alguns conflitos. E, a partir, então, de 2015, ela define isso e é o que aqui no Brasil a gente vai seguir. Então, sempre que a gente fizer um projeto, e um pouquinho antes de começar, a gente conversou aqui com o doutor Luiz, sem dúvida nenhuma, diferenciar o que é um estudo do patrocinador, onde realmente ele chega para uma instituição e oferece um projeto de pesquisa, e, evidentemente, ao oferecer este projeto, ele traz todo um orçamento com o pagamento dos custos relacionados àquele projeto e um estudo do investigador patrocinador, como é a definição da Anvisa, o que a gente chama habitualmente de estudos de iniciativa do investigador. Ou seja, nós podemos fazer esses estudos, mas a condução, a coordenação é totalmente de responsabilidade do investigador. É claro que ele vai poder buscar esses recursos em alguma instituição, mas a responsabilidade é toda dele. Daí, nesse sentido, ainda nessa resolução, vale lembrar o que ele traz de definição de patrocinador primário, patrocinador secundário. Por quê? Quando uma instituição faz um estudo de iniciativa do investigador, a instituição assume o papel de patrocinador primário. O investigador assume o papel de patrocinador secundário. E a instituição passa a ter também uma série de responsabilidades. Então, vale muito a pena a gente estar sempre antenado aqui com esta definição. Muito bem. Conheço a definição, sei das minhas responsabilidades e eu insisto das responsabilidades da instituição, porque é assim que a autoridade regulatória enxerga, há uma responsabilidade da instituição, mas quando eu penso
em pedir um auxílio, acho que a primeira coisa é para qual empresa eu vou solicitar. Então, várias empresas têm programas para auxílio a estudos de iniciativa do investigador. Então, a gente precisa conhecer estas empresas e, mais do que isso, entender por que a gente vai pedir apoio para esta ou aquela empresa. E aí tem várias razões, né? O relacionamento que existe, garantir, né, o conhecimento em boas práticas. Aí vem uma questão muito importante, que é para eu gerenciar esse financiamento, eu tenho que conhecer também as regras da empresa. Cada patrocinador, cada empresa para quem a gente vai solicitar apoio, lembrando que não precisa necessariamente ser uma indústria, não é? Se eu pensar na Fundação Bill Gates, por exemplo, Fundação Ayrton Senna, Google tem patrocinado ensaios clínicos. Então, quando eu vou pedir um apoio para alguma empresa, é muito importante que a gente conheça as regras desta empresa. O que efetivamente esta empresa tem de regra, que vai desde o compliance da empresa até a regra específica para apoiar esses estudos. Entendendo também que a gente tem que estar ciente dos prazos necessários para que a gente possa pedir esse apoio, dar tempo desse apoio sair, para a gente conduzir a pesquisa. Outra coisa, se o projeto está pronto. Então, eu vou pedir um apoio, eu já tenho pelo menos uma ideia do projeto, eu já fiz esse orçamento, eu já coloquei todos os itens que eu vou utilizar, então é importante a gente entender. Uma coisa muito importante é a gente entender o que uma empresa pode apoiar. Um estudo do patrocinador, é óbvio, ele vai pagar a hora que o pesquisador vai dispensar, ele vai pagar o produto, ele vai pagar a coleta, ele vai pagar transporte de material biológico. Aqui não, eu estou pedindo um apoio, obviamente que não há como eu pedir, por exemplo, dinheiro ou alguma verba para subsidiar o próprio investigador. Então, é muito importante a gente entender o que é que a empresa pode apoiar e o que a empresa não pode apoiar. E aí, cada empresa tem regras, né? Existem empresas que financiam alguns projetos, existem empresas que não podem dar em dinheiro nenhum apoio, mas podem dar em produto, outras podem dar só em produto, outras podem dar as duas coisas, e existem regras para o que elas podem dar. Por isso é importante que o pesquisador, ao pedir um auxílio, que aquilo faça muito sentido, ou seja, eu primeiro faço a relação de tudo que eu vou precisar e depois eu vou avaliar o que a minha instituição vai poder garantir de verba para o meu projeto. Então, eu conheço a instituição, eu conheço o patrocinador para quem eu vou pedir, eu tenho o projeto pronto, eu tenho uma relação de todas as despesas que eu vou ter e eu tenho uma relação das despesas que eu não vou pedir apoio para essa empresa. E aí eu vou ter contas para gerenciar aquilo que vem da instituição e aquilo que vem, evidentemente, daquela empresa para a qual eu pedi o patrocínio. Um outro ponto importante na hora de fazer a gestão disso é como que você vai garantir os prazos para recebimento desse valor. Porque, às vezes, você pode ter uma falsa ideia de que você faz o pedido de uma verba e que a verba vem toda para você. E isso não vai acontecer, vai ter uma regra. Então, se eu vou ter um investimento de X, eu preciso avaliar qual é a regra da instituição. Eu tenho que mandar algum relatório, por exemplo, relatórios que eu encaminho para o CEP, né? Isso pode ser um pedido, né? Eu só vou te liberar, se for dinheiro, eu só vou te liberar uma verba se eu tiver o projeto aprovado, por exemplo, pelo sistema CEP-CONEP. Será que você precisa fazer notificação para a Anvisa? Em algumas situações, a gente precisa notificar o projeto para a Anvisa. Então, a empresa que está apoiando tem o direito de pedir alguns destes documentos comprovando que você está compliance aí com o regulatório local. Cuidado com o seu jurídico, porque, às vezes, um grande problema que a gente tem é o jurídico da nossa própria instituição. Ele não entende a diferença do que é um estudo do patrocinador e o que é um estudo de iniciativa do investigador. E aí o jurídico quer pedir coisas que, evidentemente, a gente sabe que não faz o menor sentido. Então, explicar para o nosso jurídico quais são as regras, e isso também vai fazer toda a diferença. Finalmente, eu não posso
pedir nada se eu não sei quanto é o custo. Então, eu preciso saber exatamente qual é o custo da minha instituição, daquele meu departamento, das horas da minha equipe. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme, a gente é contratado por um serviço e os médicos acabam tendo que fazer toda a sua atividade de rotina e, além disso, eles têm que fazer pesquisa. Mas não existe um horário específico para ele fazer pesquisa, né? Está tudo embutido. Então, evidentemente, ele tem que entender como isso vai acontecer. Por isso, muitas instituições liberam o pesquisador algumas horas do seu dia ou da sua semana para conduzir aqueles projetos, já que vai sair o nome da instituição. Então, como que eu vou fazer essa gestão? Eu, primeiro de tudo, tenho que entender para quem eu vou pedir, mas antes de pedir, entender a diferença do meu estudo, que é um estudo de iniciativa nossa, de iniciativa da nossa instituição, o que é um estudo do patrocinador, conversar com o meu jurídico, saber se a minha instituição vai aportar algum recurso, se ela vai ter condições de me auxiliar nesse processo de gestão, para, a partir dali, a gente finalmente pedir alguma coisa. Portanto, é fazer conta mesmo, né? Como o doutor Luiz disse, eu tenho que saber exatamente quantas horas eu vou investir, qual é o tamanho da minha equipe, com quantos colaboradores da minha instituição eu vou precisar contar. Eu vou ter que ter um plano para acompanhar esse estudo e acompanhar não só do ponto de vista dos meus pacientes, mas também sob o ponto de vista de gasto. Lembrando que muitas vezes as instituições são privadas, não são públicas necessariamente. E a maneira de gestão financeira vai variar bastante. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? A gente tem aqui expertos para falar um pouco disso, mas com certeza a gente tem que saber um plano para acompanhar esse estudo do ponto de vista do projeto, do ponto de vista de acompanhamento e rastreabilidade dos dados. Não adianta eu querer fazer uma pesquisa se o meu dado não é bom. Avaliar as normativas, eu tenho que saber quais são as normas. Uma coisa muito que a gente encontra muito, as pessoas lembram muito do sistema CEP-CONEP, esquecem que existe a Anvisa, então existem muitas regras da Anvisa que a gente precisa seguir. Temos que ter todas as aprovações necessárias para começar o projeto, ter uma equipe clara, saber onde a gente quer publicar esse projeto, eventualmente, para até já começar a trabalhar aí com um futuro artigo, e a partir de tudo isso, aí a vida fica fácil, né? Se a gente fizer só isso, vai dar super certo, né? Porque você controla tudo isso, lembrando que o aporte de recurso, quando ele existir, não vai ser feito de uma vez só. Ele vai ser feito na medida em que você vai mostrando que as coisas estão acontecendo. Ou seja, é uma gestão, né? É uma gestão financeira, é uma gestão de pessoas, a gente tem turnover nas equipes, então a gente precisa lembrar que muitas vezes nós temos que avaliar, né, o que exatamente a gente está trabalhando para que a gente não tenha surpresas no meio do caminho. Então, se a gente fizer tudo isso, eu acredito que vai dar muito certo. Doutor Luiz, é isso, muito obrigada, Libes, mais uma vez. Poxa, quer dizer que é só fazer tudo, só isso? Fazer tudo isso? É só, eu acho que se a gente fizer só isso, brincando. vai dar super certo. Eu só senti falta de uma coisa que eu já vi acontecer. O tempo que passa entre o desenvolvimento do projeto, o que se pediu de dinheiro e na hora que começa o dinheiro já é outro, né? Já não vale o que valia. Também isso é um dado que, na minha opinião, faz muita diferença às vezes quando você tem um projeto que está em desenvolvimento, conseguiu o apoio. O apoio é de tanto, na hora que começa a rodar, aquele tanto já não vale o tanto que valia. E aí a coisa complica, né? Esse é um outro. Você tem toda a razão, doutor Luiz, porque exatamente pelo que eu coloquei, às vezes o jurídico demora, às vezes, enfim, a gente tem, às vezes, tantos entraves normativos, que quando a gente consegue, né, vou começar, a gente percebe que aquilo que a gente pensou já não é aquilo. A gente tem que fazer uma boa projeção, né? Você tem que fazer um plano mesmo, fazer uma projeção, né, do melhor cenário, do pior cenário, para a gente poder ter um recurso garantido aí do começo ao fim do projeto. Maravilha. Agora eu vou chamar para a conversa a doutora Andréia Mello, ela é da gerência de pesquisa do INCA, e vai falar um pouquinho para a gente como é que monta esse orçamento, esse quebra-cabeças aí que a Grace disse que a gente tem que começar a pelo menos desenhar para ir encaixando as pecinhas e botar para rodar o projeto. Como é que a gente faz isso funcionar, Andréia?
Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Alibes, pelo convite. Obrigada, Luísa, pela apresentação. Eu não preparei slides de maneira formal, mas eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente levantar essa discussão. A primeira coisa que eu gostaria de falar é justamente, Grace já definiu muito bem o que são estudos de iniciativa do investigador, inclusive com a definição formal da legislação brasileira, e como que um estudo de iniciativa do investigador, ele traz a maturidade do investigador, ele traz a maturidade de uma instituição. Porque, apesar dos estudos patrocinados pela indústria farmacêutica serem, hoje em dia, cada vez mais requintados, com riqueza de detalhes, de procedimentos, a partir do momento que o investigador ele pensa a respeito de um problema, ele utiliza a metodologia científica, ele traz uma pergunta de interesse médico, uma necessidade médica não atendida, na oncologia, por exemplo, e ele busca recurso, ele escreve um projeto, ele apresenta para as agências de fomento, para a indústria farmacêutica, buscando seu recurso. Eu acho que esse é um momento de extrema maturidade do investigador e da sua equipe. E lá no INCA nós temos alguns estudos de iniciativa do investigador, alguns estudos de muito sucesso, mas que trazem também, de maneira agregada, um volume de trabalho e um volume de dedicação que é bastante grande. Então, como criar um orçamento? E antes de falar disso, eu queria lembrar que na Resolução 466, de dezembro de 2012, a resolução que fala a respeito das regras da pesquisa clínica, existe um tópico dizendo que, conforme a norma operacional vigente, é preciso que o pesquisador ele envia uma comprovação detalhada de custos e das suas fontes de financiamento para que ele faça aquele determinado projeto, aquele determinado estudo que ele está submetendo para a agência regulatória. Então, não basta eu ter uma boa ideia, eu escrever um projeto bonito, eu ter captado esse recurso ou ter uma promessa de um recurso, eu tenho que provar, eu tenho que comprovar, encaminhar para a agência regulatória como que eu vou prover e cobrir os custos daquela ideia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o orçamento ele é uma parte crítica e o dinheiro é uma parte crítica para que o projeto aconteça. Os recursos eles são finitos. A gente está falando aqui de situações nos Estados Unidos em que as agências de fomento fazem um papel brilhante, que é muito diferente do que acontece aqui no nosso Brasil atualmente. E também o próprio patrocinador da iniciativa privada, ele também tem recursos que são recursos limitados. Então, é preciso, como a doutora Grace mostrou, você entender onde pedir, como pedir, para você conseguir captar esse recurso. E conseguir recurso para estudo de iniciativa do investigador é um desafio para todo pesquisador, especialmente os pesquisadores mais jovens. Então, quando você está numa concorrência, abre-se uma oportunidade de estudos de iniciativa do investigador, patrocinados pela indústria farmacêutica ou por uma agência de fomento, certamente muitos pesquisadores vão submeter ideias, vão submeter bons projetos, mas nem todos vão conseguir. E uma parte do sucesso daquela pessoa que pede um recurso certamente vem da experiência dela da pesquisa, no que ela já produziu em ciência. Então, especialmente para os mais jovens, é um desafio ainda maior conseguir esse recurso. Então, o orçamento de um projeto de pesquisa ele deve ser avaliado de uma maneira muito criteriosa pela equipe que faz pesquisa clínica, e claro que quanto mais experiente o centro, centros grandes como o que eu trabalho, o INCA, nós temos um setor que cuida especificamente de contratos, de emendas, de orçamento, da gestão financeira. Então, é preciso discutir com essas pessoas. Grace comentou muito bem também que você deve colocar na cabeça delas que o estudo de iniciativa do investigador ele é um pouco diferente de um estudo que é patrocinado pela indústria farmacêutica e dessa forma deve ser discutido ou calculado esse orçamento. Então, para elaborar
um orçamento que seja real, que seja válido para a sua realidade, o primeiro passo é você conhecer todos os custos que estão envolvidos nos procedimentos. E além dos custos diretos de todos os procedimentos, eu preciso também conhecer os custos indiretos do meu centro. Claro, né, todo mundo está ali, tem a sua remuneração, eu pago luz, eu pago água, eu pago telefonia, isso tudo precisa ser, de certa forma, considerado. Claro que quando eu estou num estudo, no contexto de um estudo de iniciativa do investigador, e eu estou escrevendo esse projeto e trabalhando nesse orçamento, eu vou considerar o que a doutora Grace falou. Olha, eu preciso entender o que a minha instituição pode dar como contribuição a um tipo de estudo como esse. Que muito mais do que um estudo da indústria farmacêutica, o estudo da indústria farmacêutica, claro que eu vou colocar, que eu vou elevar, iluminar o nome da minha instituição, se eu tenho um bom recrutamento, se eu tenho um número grande de pacientes incluídos, se aquele estudo traz bons resultados e tem uma boa publicação, eu tenho uma chance, então, de colocar meu nome ou o nome da minha instituição naquele projeto. O estudo de iniciativa do investigador, se ele funciona bem, se ele dá certo, se ele tem começo, meio e fim, ele vai ser publicado e ele vai levar o nome da instituição. Então, eu preciso discutir isso com as lideranças locais, o que o hospital, o que o instituto, o lugar onde eu estou vinculada academicamente pode contribuir. Então, isso é uma discussão e precisa ser dito. Então, eu preciso, de maneira muito profunda, conhecer o protocolo. Às vezes, nós damos apoio a jovens investigadores do INCA, que estão muito mais ligados à assistência do que propriamente à pesquisa, jovens doutores, e eles trazem excelentes ideias, mas com uma percepção ainda muito inocente dos gastos em pesquisa clínica. Então, isso eu preciso colocar no papel todo o cronograma, todos os procedimentos que aquele estudo de iniciativa do investigador exige, para que ele tenha começo, meio e fim, e precificar cada um desses procedimentos. Então, eu tenho que conhecer com riqueza de detalhes o que eu estou propondo, né? E o orçamento do projeto ele deve estar muito alinhado com o cronograma do protocolo. Isso que também já foi dito, que olha, que certamente quando eu ganho um dinheiro, um incentivo para um estudo de iniciativa do investigador, ele não necessariamente vai ser 100% pago naquele momento que o patrocinador disse, olha, a sua ideia foi contemplada. Não, eu tenho etapas, isso também vai ser combinado entre as partes, olha, você vai entregar, vai recrutar tantos por cento e a gente vai te oferecer tantos por cento do orçamento nesse momento, e assim vai. Então, isso também precisa ser discutido. Quanto mais detalhado for o orçamento, claro, quanto mais rico for o meu orçamento em termos de detalhes do que eu vou submeter aos meus participantes de um estudo, por exemplo, de iniciativa do investigador, mais precisão na análise do meu orçamento eu vou ter e vou minimizar o risco para as partes. Claro que não completar um estudo de iniciativa do investigador é ruim para todas as partes, para quem doa o recurso para que esse estudo aconteça e, obviamente, para o investigador que gastou seu tempo. Como a doutora Grace falou, aqui no Brasil você não tem essa profissão, né, investigador clínico, ali uma pessoa que está totalmente dedicada e que tem 100% da sua remuneração mensal baseada em participação e desenvolvimento de estudos, não é assim. Então, esse é um outro tópico importante. É importante prever no orçamento alguns procedimentos que podem acontecer de maneira adicional, que não fazem parte de visitas protocolares. Isso pode ser discutido, por exemplo, com a sua instituição. Olha, eu garanto aqui tudo que é protocolar. Você tem alguma verba para me ajudar ou alguma forma de me ajudar, caso aconteça ou o participante precise ser submetido a algum outro procedimento que não esteja incluído no protocolo, como isso vai ser.
Preciso lembrar que os estudos de iniciativa do investigador, eles devem seguir toda a legislação. Então, por exemplo, as taxas de arquivamento, elas precisam estar contempladas, e isso, toda vez que o jovem pesquisador busca a nossa divisão de pesquisa e traz uma ideia de projeto, eu falo, olha, a gente precisa acrescentar isso, a gente precisa lembrar que se for, né, um estudo que o participante vem em consultas para procedimentos exclusivos do estudo, nós vamos colocar reembolso de transporte, de alimentação para o participante, para o seu acompanhante, isso deve estar incluído. Eu devo lembrar que eu preciso ter um recurso para estudos com intervenção que vai cobrir seguro em pesquisa clínica. Eu devo lembrar que existem os impostos que deverão ser pagos. Então, quando eu estou negociando ou que eu ganho um determinado volume de recurso para desenvolver um estudo de iniciativa do investigador, eu tenho que saber que se aquele valor que me foi apresentado é o valor bruto ou o valor líquido, porque haverá um recolhimento de impostos, certamente. Então, isso precisa entrar na minha conta. Um outro ponto que eu anotei aqui são as questões de reajuste e inflação, que o Luiz percebeu aí e comentou. Claro que um estudo clínico ele pode levar anos, 2 anos, 3 anos, para você ter desde o início do recrutamento até a finalização, ou muito mais que isso. Então, mas quando nós estamos aqui pensando em estudo de iniciativa do investigador, normalmente são estudos menores, é claro que, né, o tempo para a execução é um tempo relativamente menor, também comparado aos grandes estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, mas eu preciso lembrar que existe inflação, que existe reajuste das atividades ligadas à pesquisa clínica, e isso precisa estar também no nosso orçamento. Por fim, o que eu acho que a gente pode buscar, além da assistência da instituição, buscar mais de um patrocinador. E aí isso precisa também ser negociado, né? Qual percentual que cada um vai contribuir. A doutora Grace falou que, às vezes, uma determinada indústria não pode doar valor, mas pode doar um insumo, pode doar alguma outra coisa que vai compor ali aqueles gastos do estudo de iniciativa do investigador, e isso tudo deve entrar, então, ali nesse meu detalhamento de orçamento. E outra coisa, para você resgatar todo esse grant que você vai buscar e que vai conquistar na sua carreira, com um estudo de iniciativa do investigador, é cumprir prazo. Se eu cumpro o prazo, se eu executo bem tudo o que eu prometi em uma primeira tentativa, claro que seu nome vai ficar guardado como uma pessoa que se dedicou ao projeto, que estimou bem o seu cronograma, que cumpriu os prazos, que fez o uso adequado do recurso, e numa próxima rodada de oportunidades, certamente você já vai sair à frente para garantir mais recursos para novos estudos, para você compor novos orçamentos. Então, de uma maneira geral, acho que eu já até extrapolei os 10 minutos aqui que eu tinha, de uma maneira geral, eram esses os temas que eu queria trazer nessa fala inicial para que a gente possa discutir nos minutos seguintes após a apresentação do Dr. William. Obrigada. A gente que agradece muito, Andréia. Olha, não é para ninguém desistir só por causa dessas dificuldades todas que a Andréia colocou, viu? Acho que a grande frase, ela falou logo no início, assim, a maturidade de investir um pesquisador ou de um, enfim, profissional que quer fazer um projeto de pesquisa e consegue montar essa ideia, é para ficar muito contente que você conseguiu chegar ali. É sinal que você já está nesse caminho há algum tempo. Então, gente, apesar dessas dificuldades todas, não desistam. E simplesmente apoiem o seu centro de pesquisa, utilizem muito do que a Andréia falou, os centros organizados, os centros de pesquisa clínica organizados, vão te oferecer essa ajuda, né? Agora, eu acho que uma coisa super importante, ela falou no final, como é que a gente arruma dinheiro para isso, né? De onde é que vem essas fontes? E aí o doutor William vai trazer para a gente essa dica que vai valer muito, com certeza, como é que a gente consegue e onde é que a gente junta de onde é que vem esses recursos, doutor William? Pode ser só de um banco de fomento, só da iniciativa privada através de indústria farmacêutica. Existem mecanismos de
sociedade civil, por exemplo, também já estou até adiantando uma pergunta aqui para você. Boa noite, Luiz. Na verdade, acho que conseguir o financiamento talvez seja um dos passos mais difíceis aí no desenvolvimento de um projeto de iniciativa do investigador. E o que eu achei que eu podia contribuir aqui para essa nossa conversa é trazer um pouquinho, acho que da experiência em ter feito alguns desses estudos, ou vários desses estudos ao longo dos anos, alguns no exterior e alguns aqui, e eu acho que o principal recurso para estudo de iniciativa do investigador, ele acaba vindo da indústria farmacêutica. Foi a maior experiência, eu tive fomento de outras fontes também, mas, primariamente, quando a gente está pensando no estudo de iniciativa do investigador, eu acho que a maior parte do recurso, especialmente num estudo que requer drogas, acaba vindo da indústria farmacêutica. E o que eu achei que eu poderia fazer aqui nesses próximos minutos é trazer um pouquinho de algumas dicas de como que eu realmente de ter o seu estudo aprovado, ou seja, de ter o seu financiamento aprovado para você conduzir aquela pesquisa que você se propôs a fazer. Aqui estão meus conflitos de interesse, e a primeira dica, são as dicas ao todo que eu trouxe aqui. A primeira delas é que a ideia para o estudo de iniciativa do investigador, ela primariamente tem que ser concebida pelo investigador. Isso pode parecer uma coisa meio boba, mas eu já ouvi várias pessoas falando assim, não, eu vou sentar e vou conversar com aquela indústria ou com aquele laboratório para saber o que eles têm interesse em fazer, que estudo que eles querem fazer. A história é um pouco ao contrário, quer dizer, quem aproximar e iniciar essa discussão é o próprio investigador. Ele tem que ter uma ideia já mais ou menos amadurecida do que ele quer investigar. É claro que as indústrias vão ter áreas de interesse variadas, e elas vão ter e mesmo dentro daquela área de interesse, elas vão ter alguns projetos onde elas podem estar focando mais ou menos. Então, uma conversa e entender um pouquinho como que é aquele ciclo de financiamento, especificamente daquela indústria, ela sempre é muito bem-vinda. Mas, primariamente, a ideia tem que vir do investigador. E isso é importante porque na hora que você está desenvolvendo um projeto, vocês vão ver que algumas indústrias até seguem essas regras de compliance mais do que as outras, a indústria não pode dar palpite praticamente nenhum no projeto. Ela pode aprovar ou não aprovar, mas muitas indústrias, elas não podem nem sugerir, às vezes pelas próprias regras de compliance, que você deva fazer, sei lá, reavaliação em 9 semanas, ao invés de 6 semanas, que você deva usar a população XYZ, ao invés de usar aquele outro critério de inclusão. Isso varia um pouco. Algumas são muito rigorosas com relação a isso, outras têm uma visão um pouco mais de parceria. E aqui eu entro num segundo ponto que eu tenho visto nos últimos anos uma outra modalidade do estudo, que ela é uma modalidade intermediária entre o estudo de iniciativa do investigador e aquele estudo que vem diretamente proposto pela indústria, em geral é um estudo de registro. Existe um estudo que fica aí meio que no meio do caminho, que é o estudo colaborativo, onde se entende que a indústria vai trazer ideias e sugestões para como aquele projeto deve ser melhorado, o investigador, em geral, vai trazer a ideia inicial e o produto final vai ser uma combinação do que se conversou entre o investigador e a indústria, e às vezes até a condução do estudo ela vai ser uma condução meio conjunta. Já tivemos exemplos, e estamos com um exemplo para começar agora, onde, por exemplo, a monitoria do estudo vai ser fornecida pela indústria farmacêutica. O resto da condução do estudo vai ser feito pelo investigador. Então, você começa nesses estudos colaborativos a ter uma integração um pouquinho maior entre a indústria e o próprio investigador. A segunda dica que eu daria é que a gente tem que propor estudos que sejam factíveis. E quando eu falo que eles têm que ser factíveis, o tamanho da amostra, o tamanho do estudo tem que ser factível. Não adianta nada você propor um estudo de 200 pacientes quando você vê 50 pacientes com aquela doença por ano e nem todos os pacientes que você vê por ano vão ser elegíveis para o estudo. Então, você tem que pensar muito bem quando você vai criar o seu projeto, porque ele vai ser analisado pela instituição de fomento, seja ela a indústria farmacêutica ou qualquer outra instituição, a depender da factibilidade desse estudo. Entra aí o período de recrutamento.
Quer dizer, você não pode fazer um estudo onde você vai ter um período de recrutamento de 10 anos, na hora que você termina esse estudo, a pergunta já não se tornou mais relevante. Então, isso tudo vai ser analisado. A sua capacidade de execução vai ser analisada. Então, entra um pouco do que a Andrea falou, de que se você já teve alguns estudos no passado, você já publicou, você já tem um bom track record, provavelmente a sua proposta ela vai ser analisada com outro olhar do que uma proposta de uma pessoa que está começando agora, que nunca fez. Isso vale também para a sua instituição. Se a sua instituição já fez vários estudos de iniciativa do investigador, já tem aí publicações, etc., aquela instituição que vai fomentar o seu estudo, ela vai olhar aquilo com bons olhos. E a mesma coisa o budget, quer dizer, você tem que propor um estudo que caiba dentro de um budget razoável. Algumas indústrias têm regras muito claras, olha, para estudos de iniciativa do investigador, eu não passo mais do que X mil reais, X milhões de reais. Outras indústrias isso ainda não é tão claro assim, mas em geral o que acontece, pelo menos na minha experiência em discussão com várias indústrias, etc., é que existe uma certa competição. Se você propõe um estudo de 50 pacientes e o seu estudo vai sair, sei lá, estou chutando um número aqui, 10 milhões de reais, e um estudo muito parecido na Europa, ele sai por 5 milhões de reais, você automaticamente já está em... Então, tudo isso você tem que levar em conta quando você está desenhando o seu projeto. A terceira dica que eu diria é que a gente precisa ter um objetivo focado quando a gente vai fazer um estudo de iniciativa do investigador. A gente não pode querer responder todas as perguntas ao mesmo tempo num estudo só. É muito importante que você tenha uma pergunta principal que você vai querer responder, e aquela pergunta, ela não precisa necessariamente, em geral, não é, num estudo de investigador, uma pergunta para a qual a resposta vai levar a um novo padrão de tratamento. O estudo de iniciativa do investigador, ele raramente vai, ele por si só, levar a um novo padrão de tratamento. Ele pode ser mais um tijolinho na construção do que pode ser o conhecimento científico para levar aquela estratégia a se tornar uma estratégia padrão de tratamento lá na frente. Mas raramente ele sozinho vai levar à aprovação de alguma medicação. O outro ponto que eu levantaria aqui, que é a dica número 4, é desenvolva estudos baseados em hipótese. E quando eu digo baseado em hipótese, tenha um racional do porquê que você acha que aquela pergunta precisa ser feita e o que você acha que você vai conseguir encontrar com aquela pergunta. O estudo está aí para responder uma hipótese. Isso é muito valorizado, inclusive para algumas agências de fomento, eles nem querem receber nenhuma proposta que não seja o que a gente chama de Hypothesis-Driven Research. Quer dizer, você quer responder uma pergunta baseada numa hipótese. Então, eu trago aqui, por exemplo, um estudo, esse é um estudo de iniciativa do investigador, que ele está aberto e correndo agora, é o estudo Pacific Brasil, ele está correndo pelo grupo cooperativo latino-americano, o LACOG, e basicamente é um estudo que pega pacientes com estadio 3 e vai fazer quimioimunoterapia de indução, seguido de quimioimunorrádio de concomitante, seguido de imunoterapia de consolidação. E quando a gente escreveu o estudo, a gente escreveu um objetivo primário do estudo. Olha, o objetivo primário desse estudo é determinar como que fica a sobrevida livre de progressão em 12 meses. Isso é válido, é interessante. Mais importante do que isso é você formular esse problema com base numa hipótese. E a gente tem uma hipótese primária para esse estudo. A hipótese primária desse estudo é que fazer o tratamento intensificado de quimio, imuno e radioterapia, como a gente propôs, vai ser melhor do que o meu controle histórico. Então, quando eu coloco dessa maneira, eu já sei exatamente o que eu quero determinar com esse estudo. Eu quero determinar, sim, a minha sobrevida livre de progressão em 12 meses. Mas eu quero comparar isso com um controle histórico, eu vou definir muito bem qual é o meu controle histórico, eu vou calcular qual é o meu poder estatístico, o meu tamanho da amostra, e se, ao final dessa pesquisa, com esse projeto, com esse desenho, eu vou conseguir responder ou contribuir para a resposta dessa hipótese, mais do que atingir somente o objetivo que a gente coloca. É muito frequente aqui no Brasil ver projetos de pesquisa, sejam eles clínicos ou não, que têm um objetivo, mas em geral não tem uma hipótese por trás. Ele até tem uma hipótese, mas ela não está explícita, não está colocada, não está articulada.
Isso, em geral, você articular uma hipótese aumenta as suas chances de ter o seu projeto aprovado. O outro ponto, e a outra dica que eu daria é que os seus estudos e os seus projetos, eles têm que ter um elemento de inovação e eles têm que ser relevantes. Não adianta nada você estudar um tópico que não é muito relevante, e não adianta nada, ou geral, a sua chance de você ter um projeto aprovado, ela vai ser muito menor se esse projeto não trouxer uma pitada de inovação. Quer dizer, o que eu estou querendo conhecer de novo aqui? O que já não se sabe? O que eu vou contribuir para a ciência? E quanto mais inovador o seu projeto e mais relevante for o seu projeto, maior vai ser a chance desse projeto ser aprovado, seja por qualquer agência que for, seja a indústria farmacêutica, uma agência de fomento à pesquisa, uma fundação, e assim por diante. E, às vezes, pode ser muito difícil. A gente fala, poxa, mas aqui no Brasil a gente não tem acesso a novas drogas, a gente não tem acesso a novos tratamentos. Como que a gente vai fazer para colocar uma ideia inovadora? Isso é possível, sim. Isso dá trabalho, e é por isso que a gente sempre tem que pensar muito bem em que projetos que a gente quer conduzir, mas isso é possível. De novo, eu trago um outro exemplo aqui. Esse é um estudo de iniciativa do investigador que também está correndo via LACOG, o estudo Smart Key. O Dr. Thiago Guani e eu somos os co-PIs desse estudo. Esse é um estudo que pega pacientes com câncer de laringe e a gente desenvolve um mecanismo ou um tratamento diferente para tentar preservar a laringe para esses pacientes envolvendo a imunoterapia. Então, a gente está usando quimioimunoterapia de indução, radioterapia junto com a imuno e depois imuno de consolidação. Então, aqui trabalhando com drogas que são muito conhecidas, que estão bem disponíveis, mas que nunca foram usadas nessa sequência, com esse objetivo de você aumentar a sobrevida livre de laringectomia, a gente conseguiu montar um estudo inovador, mesmo não tendo acesso a uma medicação que acabou de ser testada, passar por um estudo de fase 1 e assim por diante. A outra dica que eu daria é que tenha ciência de que você vai estar sempre competindo quando você propõe um estudo de iniciativa do investigador. Isso vai depender um pouquinho de como que funciona a agência de fomento ou a indústria que você vai escolher para tentar conseguir o seu financiamento. Às vezes, por exemplo, as indústrias farmacêuticas têm ciclos, elas vão avaliar propostas uma vez por ano ou 4 vezes por ano em datas pré-definidas. Algumas indústrias colocam publicamente quais são as suas áreas de interesse para aquele ano, o que elas querem, o que elas estão querendo fomentar naquele ano. Outras não, outras são abertas. Mas qualquer uma dessas situações, você sempre vai ter competição. Sempre alguém vai ter pensado numa ideia muito parecida. Você tem competição com o mundo inteiro aqui. Estudo de iniciativa do investigador, você está competindo com o mundo inteiro. É por isso que o seu projeto tem que ser bem pensado, ele tem que ser factível e ele tem que trazer esses elementos de relevância e de inovação. A outra dica que eu daria é envolver o máximo de pessoas possíveis durante a concepção do seu estudo, principalmente aqui no Brasil. Então, é importante, especialmente quando você vai, por exemplo, pedir um financiamento para uma pesquisa para a indústria farmacêutica, envolva o time local daquela indústria farmacêutica, envolva o time global da indústria farmacêutica. Esses estudos que a gente conseguiu financiamento, eles só saíram porque desde o começo a gente envolveu na conversa o time global, discutimos as nossas ideias, perguntamos para eles, olha, isso aqui está no caminho de coisas que vocês se interessariam ou não está. E quanto mais pessoas que você envolve, quanto mais colaborações você consegue costurar, provavelmente melhor vai ser o seu projeto e maior vai ser a sua chance de ter o seu projeto aprovado. É importante seguir as instruções do programa, essa é a dica 8. Então, fique atento a prazos, a esses ciclos de submissão que podem acontecer com as indústrias farmacêuticas, às vezes é 1 vez por ano, às vezes são 4 vezes por ano, às vezes não tem ciclo, às vezes a indústria aceita ou a agência aceita qualquer proposta em qualquer momento do ano. Algumas têm limites de orçamento, algumas têm áreas de interesse. Então, quando você vai fazer um projeto, escolha muito bem a fonte que você vai querer pedir de financiamento e siga as regras daquela fonte. É muito raro a gente conseguir exceção nesse tipo de coisa. Às vezes até dá, mas é raro. Então, tente seguir a regra, senão provavelmente você está pedindo o financiamento para a instituição ou para a fonte errada. A outra dica que eu daria é para buscar fontes alternativas de suporte. Você pode fazer um estudo de iniciativa do investigador que envolve mais de uma empresa.
É mais complicado? É mais complicado. Às vezes tem alguns aspectos jurídicos, às vezes tem alguns aspectos contratuais, quando você vai usar uma droga de uma empresa e outra droga de outra, ou mesmo quando você vai receber financiamento de duas entidades diferentes. Mas isso é possível, e às vezes num ambiente onde a gente não tem tanta riqueza de fontes de financiamento, isso pode acabar sendo muito, muito útil e tornar o seu projeto factível. Existem grants, existem aí fomentos, tanto nacionais ou estrangeiros, que você pode usar também para complementar o seu orçamento. Em geral, esses grants, eles estão focados mais na parte translacional do seu estudo. Nos Estados Unidos, isso era muito comum, por exemplo, a ASCO, a ACR, tem grants que, inclusive, estão abertos aí para pesquisadores internacionais, não é só pesquisadores americanos que podem aplicar para isso, mas, em geral, ao invés de financiar um estudo clínico inteiro, o que eles estão mais interessados é financiar a pesquisa translacional daquele seu estudo de iniciativa do investigador que você conseguiu aprovação de alguma maneira. Então, por exemplo, você pode pensar em conduzir o estudo clínico com a indústria farmacêutica, mas fazer análise de mutação, fazer os seus NGS, o seu DNA circulante, assim por diante, com fomento que você pode conseguir depois de uma outra agência, às vezes até mais focada em pesquisa. E você também tem a opção de, quando você está pedindo o financiamento para um estudo, de pedir só o financiamento de drogas. Então, às vezes, você tem uma indústria que ela não quer financiar o projeto inteiro, mas ela pode fornecer a droga sem custo para você. E aí você vai ter que buscar o financiamento para o resto da condução da pesquisa de uma outra fonte. Mas, às vezes, a droga é o nosso fator limitador. Às vezes, é o que a gente não tem, é a coisa que é inédita, é a coisa que é exclusiva, que só tem naquela indústria, e muitas vezes a indústria ela pode, inclusive é mais fácil você conseguir a aprovação para a droga do que, às vezes, a aprovação para o seu estudo inteiro. E aí a última dica que eu diria é para você ser insistente. Não é fácil fazer pesquisa ou projeto com iniciativa do investigador. Você tem, acho que, assim, de todas as ideias que você manda, são poucas que vão vingar, mas elas vingam eventualmente, se você conseguir o seu nicho bom, mas você tem que ser flexível, quer dizer, você tem que ser insistente, você tem que, muitos dos projetos que a gente conseguiu, a gente pediu 2, 3, 4 vezes, e você tem que ser flexível para, às vezes, mudar um pouquinho a sua proposta. Às vezes, o feedback que você está recebendo, e porque o seu estudo não foi aprovado, ele pode ser muito útil. Às vezes, realmente, você precisa modificar, ele tem alguns detalhes, algumas falhas, e que você pode corrigir e tornar o seu projeto melhor. Então, é importante ser insistente, mas também é importante ter um grau de flexibilidade. Eu acho que era isso que eu queria. Eu desejo a todo mundo aí boa sorte, quem quiser fazer estudo de iniciativa do investigador, e estou super à disposição para discutir e contar um pouquinho mais da nossa experiência e ajudar quem quer que seja no desenvolvimento desses estudos. Obrigado, doutor William. Eu acho que essa mensagem é que é a mais importante, né? Tem que insistir, porque o que a gente escuta é isso, quer dizer, de todos os pesquisadores que a gente vem ouvindo nesses últimos anos, nosso projeto, é isso. Você tem que insistir, porque um dia você vai... não é que um dia não, mas vão entrar, seus projetos vão entrar quando eles encaixarem dentro dessas necessidades, que muitas vezes não são as suas. Agora, vamos começar aqui um espaço de perguntas. Eu saí com uma pergunta na minha cabeça, que é o seguinte: a gente assiste, às vezes, dentro de um projeto inicialmente de iniciativa do pesquisador, você está trabalhando com equipe multidisciplinar e dentro daquele grupo começa a pipocar a ideia. Como é que isso funciona? Como é que esse outro projeto nasce dentro de um projeto que também vai ser de iniciativa do pesquisador, porque vai ser dentro da necessidade que você pediu no seu projeto que um colega que entre de uma outra área vá fazer alguma coisa, e ali ele vai ter oportunidade de descobrir um outro aspecto do... Como é que funciona isso, gente? Essa sua colocação é muito interessante. Aliás, quando nós investimos nosso tempo e energia em estudos de iniciativa do investigador, a gente tenta agregar algumas outras perguntas, né, além daquele objetivo principal, e, de certa maneira, de um projeto, você pode ter
2, 3, 4 artigos, ter aluno de mestrado, aluno de doutorado na nossa pós-graduação. E às vezes acontece isso que você disse, algo que não havia sido inicialmente previsto, ou pensado, ou conversado, e alguém chega com uma ideia nova, que pode ser uma ideia diversa, muito diferente e que não se enquadra naquele projeto que já está acontecendo, ou seja, não é possível fazer uma emenda ao protocolo ou ajustar essa nova pergunta ao que já está acontecendo em termos de projeto e de orçamento vigente, e aí a gente escreve um novo projeto e busca orçamento, busca grants de novo, né, na indústria farmacêutica, nas agências de fomento. E isso é que é legal, né? Como o Dr. William comentou, esses são estudos que muito raramente vão mudar alguma conduta, mas que geram hipóteses muito interessantes, né, para estudos maiores e para novos estudos. É por isso que eu digo que a colaboração é muito bacana, você envolver o número de pessoas possíveis, você conversar, de repente você você consegue ideias muito interessantes, né? Eu me lembro um dos projetos que a gente fez nos Estados Unidos, que a gente acabou envolvendo um pesquisador que tinha interesse em microbioma e a pessoa queria coletar as fezes durante lá o tratamento da imunoterapia. E na época estava começando ainda essa história do microbioma. Eu falei, que essa pessoa está me enchendo as paciências que ela quer coletar o cocô dos pacientes, pelo amor de Deus. E a gente acabou fazendo. E no final das contas, todo mundo sabe agora que a microbioma tem aí o seu papel importante. A gente fez a análise de microbioma desses pacientes, foi uma análise super interessante. Isso acabou elevando a qualidade do nosso estudo. Então, e foi uma coisa assim, relativamente simples de fazer, né? Mas, Grace, como é que a gente encaixa isso dentro do projeto? Ele vai dentro, como a Andrea falou, tem que ser um outro. Como é que esse colaborador que veio, vamos dizer assim, teoricamente de fora do grupo original, ou veio prestar um serviço para esse grupo original, saiu com uma ideia? Onde é que ele encaixa nesse grupo? Então, doutor Luiz, como a Andrea comentou, né, é um outro projeto. Muitas vezes não é uma emenda, não. De repente é um outro projeto. Inclusive, não só com outros médicos. Às vezes isso vale a pena lembrar também que você tem outros profissionais dentro de um centro de pesquisa, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, enfim. Às vezes você está fazendo um projeto, a área de odonto é extremamente interessante, de repente você está fazendo um projeto e tem uma relação importante, e você faz lá um projeto, um outro estudo com um outro profissional. E não há grandes problemas também, né? Você escreve um outro projeto e pode até pedir novos recursos. É claro que tudo isso tem toda uma relação contratual, mas você conversa aí com quem, né, era o apoiador, lembrando, né, doutor Luiz, que o projeto é do pesquisador, né, o projeto é dele, então ele tem uma autonomia, obviamente, mas tudo isso se resolve de uma maneira muito tranquila, do ponto de vista regulatório, nada é um problema. Eu sei que você tem razão, né, todo mundo aqui, eu, André, William, a gente só falou de problema mesmo, né? Parece até que é uma coisa assim, gente, não façam um estudo de iniciativa do investigador, porque vai dar tudo errado. Não, não é assim, né? Então, tudo é possível, para médicos, para não médicos. A gente pode começar com coisas mais simples, às vezes questionários são coisas tão simples, e você você faz um questionário, às vezes de aderência a um tratamento, né? E as coisas vão indo até que a gente chegue num nível tal que você tem lá um escritório de ideias, você tem um escritório para fazer gestão financeira, mas todo mundo aqui começou, né, gente? Na década de 80 eu comecei a fazer os primeiros estudos. Você acha que na década de 80 alguém sabia fazer ensaio clínico no Brasil? Não, né? Não tinha CEP, não tinha CONEP, não tinha Anvisa, não tinha nada. Era uma coisa muito louca. Então, assim, dá para começar, né, Luiz? Mas eu acho que é tudo a gente organizar. Com organização, a gente pode fazer muitas coisas, o que a gente quiser. Não vejo problema. Maravilha. Bom, tem aqui uma pergunta que veio da nossa audiência, a Aline Vieira dos Santos, veio perguntar sobre uma coisa bastante objetiva. Ela pergunta sobre o retorno e a destruição de medicação num estudo.
é de responsabilidade da indústria? De quem é a responsabilidade? E isso pode ser inserido no contrato de fornecimento do projeto de iniciativa do pesquisador, caso, mesmo assim, se o benefício for comprovado? Para quem vai isso, Luiz? Cara, quem se arriscar aí? Bom, então, de novo, quando você faz um estudo agora, independente de qualquer coisa, né? É a Aline, né, se eu não me engano. Obrigada aí, viu, Aline, pela pergunta. Aline, lembre-se que você está num serviço de assistência à saúde. Todo serviço de assistência à saúde tem uma série de licenças mandatórias, obrigatórias, independente de você fazer pesquisa ou não. Então, a destruição de um produto, seja ele um produto oncológico, seja resíduo de serviço de saúde de uma maneira geral, nós temos regras específicas de CONAMA, regras específicas de Anvisa, que falam pontualmente sobre o descarte de produtos de resíduos em serviços de saúde de maneira geral, e aqui a gente está envolvendo também descarte de produto, no caso de medicamento. A responsabilidade é do serviço de saúde. Se você tem que fazer um descarte, isso, inclusive, entra naquilo que a gente comentou, né? Qual é o papel da tua instituição? Agora, se você quer colocar isso no seu orçamento, você precisa, de novo, voltar para as regras, né? Qual é o papel da tua da sua instituição? Vamos lembrar das regras da própria Anvisa. A tua instituição virou patrocinador primário, você virou patrocinador secundário. Não é à toa que cada vez mais o Brasil tem AROs, porque na medida em que a gente tem que criar monitoria interna nas instituições, que a gente tem que criar sistemas de gestão da qualidade, as coisas vão se ampliando. Então, Aline, de maneira muito objetiva, o descarte é uma responsabilidade da instituição. Se você é um pesquisador e está na instituição, você precisa avaliar com a instituição como é feito o descarte, habitualmente, de tudo que vocês ali usam, né? Eventualmente, se é um descarte que não está previsto, por exemplo, alguns produtos têm descarte por plasma, incineração por plasma, algumas coisas vão para aterro, outras coisas vão para incinerador, mas tudo isso tem que ser do conhecimento da sua instituição. Se o patrocinador, se você pedir isso para uma instituição, seja ela uma indústria ou não, né, e eu repito, a gente não precisa buscar exclusivamente na indústria, exclusivamente em agência de fomento, a gente tem instituições que pedem, que apoiam, repito, instituições que às vezes a gente nem imagina. Eu já disse, Google patrocina estudos. Então, aí você vai ver se isso é factível, tá, Aline? Mas veja com a sua instituição primeiro, porque a responsabilidade é sua, tá? Esse comentário é interessante, essa pergunta, porque aqui, Aline, você pode perceber justamente aquilo que nós falamos, né? Não é apenas ter uma ideia, né? Você tem que entender muito o funcionamento de muitas coisas para você propor um estudo de iniciativa do investigador. É uma coisa simples, corriqueira, destruição de medicamentos nas nossas instituições, nos nossos hospitais, mas e no contexto de estudo de iniciativa do investigador? Aí você teve uma dúvida. Então, são aspectos muito específicos e que, para isso, os centros de pesquisa dentro das grandes instituições estão aí para dar esse apoio, né? Então, André, já vou deixar para você a pergunta que veio da Caroline Almeida, que pergunta pedindo que a gente falasse um pouco mais sobre patrocinador primário e secundário em estudos colaborativos. Quem são essas figuras? Geralmente a indústria vai entrar sempre nisso, né? Como é que funciona? Acho que qualquer terceiro que você vai negociar e que vai, de certa maneira, participar, colaborar com você, eu acho que entra nesse contexto. Mas que eu consigo pensar mais e que faz esse papel, eu acho que é a indústria farmacêutica mesmo hoje em dia, né? Então você leva uma ideia, foi aquilo que o Dr. William comentou, você leva uma ideia inicial, talvez até quando existem esses grants, essas oportunidades de captação de recursos com a indústria farmacêutica, muitas vezes eles colocam lá no site ou disparam e-mails para os investigadores que eles conhecem, para a mailing list deles, dizendo, olha, nós temos interesse no cenário A, no cenário B, na neoplasia tal, aqui no Brasil, a gente tem muita curiosidade em saber o detalhe A, o detalhe B, e aí você leva uma ideia.
e aquela ideia ela vai ser compartilhada e vai ser ajustada de acordo com o interesse que é das duas partes, né? De quem vai financiar alguma parte do seu projeto e de você que é o proponente, quem levou a ideia. Bom, William, eu queria até conversar contigo, perguntar para você o seguinte: você falou do LACOG, né? E eu aqui faço aqui o papel de embaixador de um projeto que visa levantar recurso para pesquisa clínica, que é o projeto Cura, que nasceu dentro do LACOG e já está apoiando, inclusive, um projeto de incentivo pesquisador, que é o NeoSamba, um projeto brasileiro até. Quer dizer, existem essas iniciativas, né? E existem, como a Grace falou também, essas iniciativas privadas de grandes corporações, né? E onde é que a gente acha essas pessoas? Onde é que a gente acha esses grupos? Onde é que o pesquisador descobre isso? Tem que contar, procurando, vasculhando. As indústrias farmacêuticas, eu acho que muitas delas têm tornado públicos quando tem algum programa mais estruturado, desses ciclos e áreas de interesse que eles querem fomentar. Fora isso, eu acho que você tem as indústrias não, mas desculpa, as agências governamentais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, que em geral ela financia muito estudos. Talvez alguém possa me dizer se eu estiver errado, mas de novo acho que ela entra um pouco mais naquela categoria de financiar talvez alguma coisa translacional, de amostras que já foram coletadas, dentro de um contexto mais controlado, que é o estudo clínico. Você tem algumas fundações que às vezes se propõem a fazer estudos, e você tem também alguns programas como o PRONAD, que são programas que podem utilizar recursos, principalmente o PRONON, né, que são recursos que as empresas elas usariam para pagar o seu imposto, e na verdade isso acaba se revertendo em financiamento para projetos de pesquisa, mas é complexo isso também, porque, por exemplo, para um projeto de PRONON, o projeto precisa ser aprovado pelo governo ou pelo Ministério da Saúde, e aí a pessoa está apta a ir buscar financiamento para aquele projeto aprovado. Então, o Cura, inclusive, conseguiu agora recentemente a aprovação de um projeto PRONON grande para fazer algumas coisas específicas em câncer de mama, e agora o Cura está indo atrás para conseguir o financiamento com essas empresas privadas, e é um direcionamento do dinheiro de imposto, né? Bom, uma outra coisa que me veio aqui na cabeça, que veio até do nosso ciclo passado de encontros de pesquisa clínica, é o quanto que a gente sentiu de demanda de estudos que avaliem a vida real dos pacientes, o efeito na vida real dos pacientes. Qual a impressão de vocês disso? Como o Grace falou, pode ser uma ideia interessante você começar por esse lado, né? Trazer a realidade do paciente impactado pelo tratamento ou não, só pela doença. O que vocês acham disso? Bom, quando a gente fala de estudo aqui, estamos num ciclo, né, falando de pesquisa clínica, a gente pensa muito daquela coisa da intervenção, de ter a hipótese, de ter o objetivo, né, e você tem outras nuances e outros desenhos de estudos que podem ser desenvolvidos e que vão responder perguntas muito interessantes e que podem se enquadrar nessa categoria de iniciativa do investigador, né? E esse tipo de estudo que mostra dados de vida real, que mostra a aplicabilidade num cenário talvez mais pragmático, né? Porque quando você está na indústria, no estudo, né, que vai levar à aprovação, um grande fase 3, você tem todo o rigor, todos os procedimentos, as janelas para a realização dos estudos, e a gente traz uma coisa mais pragmática, muito mais próximo à prática clínica. Isso tem um valor imenso para a indústria farmacêutica, para nós que estamos, né, um lado na pesquisa, mas que também fazemos assistência, para o Ministério da Saúde, para o governo,
para, né, propor novas ideias, para propor incorporações. Então, esses são estudos interessantíssimos e que, de certa maneira, sim, podem se enquadrar também nessa categoria de estudos de iniciativa do investigador. Agora, esses estudos, Luiz, eles também têm que ser muito bem pensados, porque eles geralmente são feitos num ambiente muito menos controlado, e não adianta a gente pensar só porque o N é maior, geralmente o N desses estudos é bem grande, né, a amostra é bem grande, só porque o N é grande, isso vai, de uma certa maneira, compensar pela falta de qualidade do dado, né? Quando o dado coletado não é bom, o resultado não vai ser bom, não importa o seu tamanho da amostra. Então, quando você vai propor um estudo de vida real, ele tem que ser muito bem pensado. De novo, eu sempre falo para o pessoal que eu oriento, que eu discuto, faça um estudo baseado numa hipótese. Tem uma hipótese ali que você queira testar e veja se o método que você vai usar para testar, e às vezes o método vai ser um estudo de vida real, é adequado para você responder aquela pergunta. Bom, vou trazer aqui mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que vem sobre, justamente, falar um pouco sobre captação do financiamento em instituições públicas. Aí vem aquela vírgula, as burocracias. Como é que fica isso? Eu acho que captar recurso é uma arte em qualquer das instâncias, né? Assim, no privado também você tem um monte de burocracia a se cumprir, mas às vezes para uso de recurso público, claro, você tem todo um regramento, né? Muito recentemente eu fui fazer uma submissão de uma proposta minha pessoal para uma agência de fomento governamental. E só assim, nos primeiros 15 minutos eu preenchi o meu CPF, o meu nome, o meu telefone, o meu endereço, em 3 formulários diferentes. Eu falei, gente, mas por quê? Por que eu estou fazendo isso de novo? Não dava para entender. E aí perguntava assim, olha, você precisa colocar um resumo, aí na página seguinte, agora você põe um sumário, agora você põe o projeto inteiro, agora você põe o resumo estendido. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então, é muita burocracia mesmo, é muita burocracia. Quando nós estamos falando de projetos com a captação de recursos ainda mais volumosa, e eu participei muito recentemente de 2 PRONONs junto da Fundação do Câncer, é bem trabalhoso, O projeto vai, ele volta, ou a documentação vai e volta. E não é à toa que já existe muita gente se especializando na submissão desses tipos de projetos. E eles te dão, você conversa com a pessoa, eles te dão as dicas. Olha, aqui você faz assim, você escreve assim, que é assim que tem que ser, que você tem uma chance maior de se passar nas primeiras etapas. É uma arte, de fato é uma arte. Vou mandar essa para a Grace, e aí os outros também, por favor, participem. O Ademar Júnior pergunta: o que vocês acham de estudos que introduzem drogas reposicionadas no tratamento de doenças oncológicas? Normalmente, não se consegue patrocínios de empresas, já que talvez o retorno não seja tão grande para elas, né? Ele fala que já teve colaboração de startup, mas é mais complicado com a indústria. Como é que fica isso, né? A gente sempre... É aquilo também um pouco que a Andréia e o William falaram na minha outra pergunta. A gente sempre imagina que a gente vai descobrir uma coisa nova, vai usar uma coisa completamente nova, mas o William mostrou um trabalho com drogas já que estão na praça há algum tempo, né? Então, de novo, né? Eu acho que a busca de recursos ela é extremamente diversa. Se a gente pensar hoje no DECIT, por exemplo, o DECIT é um grande apoiador de projetos, a gente sabe disso desde sempre, com, por exemplo, coordenação geral de fomento à pesquisa em saúde, tem especificamente uma coordenação de ações estratégicas em pesquisa clínica. Então, a gente tem, sim, algumas maneiras,
Foi o DECID quem criou, né, um edital já em 2004 para a criação nacional de uma rede de pesquisa. A gente encontra, mas é como a Andrea falou, você tem que buscar os editais e você tem que entrar neles. Com relação a buscar empresas, olha, mas a gente tem startups. Um problema que a gente tem também, e aí acho que foi o William mesmo quem falou, independente do projeto, ele tem que ter uma organização. Então, o que a gente percebe às vezes é que há um pedido de algum recurso, mas não há muita lógica no que se pede. O projeto não está pronto, você não tem uma ação estratégica muito boa. Então, mas eu vou pedir um recurso para reposicionar um produto e não é interessante para a empresa. Ok, se realmente você entender que não é interessante para aquela empresa, você não pode obrigá-la a te apoiar. Por isso, existem outras fontes. Então, às vezes, se você pede alguma coisa para uma empresa, especificamente para uma indústria, para reposicionar aquele produto, ela diz, não, mas isso não me interessa, porque isso não é importante. Ok, isso não quer dizer que não seja importante para a saúde única, isso não quer dizer que não seja importante, né, no contexto Brasil, mas você pode tentar buscar esse recurso em outras empresas e não especificamente aquela indústria que não se interessou. Há algum tempo a gente tentou fazer um projeto que mudava até a posologia de um produto e não era interessante para a indústria, mas ok, o recurso foi encontrado, por exemplo, numa instituição específica do governo. Então, tudo é possível. Luiz, a gente não te escuta. Quem nunca, né? Nesses tempos esqueceu de soltar o microfone. Desculpa, galera. Todo mundo já fez isso, inclusive eu. Então, a gente está caminhando para o final do nosso encontro. Eu queria aproveitar já e deixar aqui, se algumas perguntas talvez não foram respondidas, vão ser respondidas com certeza nos nossos próximos encontros. Já vou deixar aqui um convite para todo mundo para estar com a gente no dia 3 de agosto, nosso próximo encontro. A gente vai falar sobre a rede de colaboração do desenvolvimento de um projeto de iniciativa do pesquisador. Talvez muitas perguntas que apareceram, a gente vai encontrar a resposta nesse nosso próximo encontro. Queria, então, deixar aqui a palavra aos nossos participantes, se quiserem complementar alguma coisa, para a gente poder terminar o nosso encontro de hoje. Só agradecer a você, a Libes, a todas as pessoas que estiveram aqui, e não desistam, né? A gente está num mundo aqui que os desafios são muitos, não é só o Brasil que está numa situação difícil, né, gente? O mundo inteiro está vivendo uma situação difícil, o Brasil vive uma situação ainda pior, e a gente está falando de fomento à pesquisa, né? Vamos combinar que a gente está com um problema de fomento à pesquisa de uma maneira geral. Então, a condução de ensaios clínicos de iniciativa do investigador tem suas dificuldades, mas são muito interessantes e devem, sim, seguir aí, sigam com os seus planos, que vai dar certo, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a Grace falou muito bem quando ela falou que a gente só colocou os problemas aqui, né? Mas na verdade, dá para fazer esses estudos, tem vários cases de sucesso, ele dá trabalho, mas também a remuneração é muito grande. Não digo remuneração financeira, mas a satisfação de quando você consegue um projeto aprovado e depois consegue tocar esse projeto, concluir e contribuir aí para a ciência. Então, eu queria agradecer ao Fórum e ao Espaço, acho que é extremamente importante essas discussões, e realmente incentivar o pessoal aí fora que tem vontade de fazer pesquisa, de embarcar nesse tipo de projeto que pode trazer muita satisfação. Acho que é isso, é uma boa pergunta e não desistir. Acho que nós temos situações, ainda muita coisa específica do cenário brasileiro e que despertam o interesse mundial que podem ser explorados nesse tipo de estudo. Então, ser criativo, acho fundamental para ter uma boa pergunta e saber executá-la. E nessa linha de não desistir, eu vou falar uma frase que eu tenho dito muito recentemente, mas que não é minha, que não devemos nos conformar com o não, né? Quando tivermos um não, acho que ele tem que servir de motor para a gente continuar trabalhando e buscando as nossas alternativas para executar os nossos projetos. Bom, gente,
Eu quero agradecer a quem nos acompanhou até aqui nessa noite, agradecer muito aos nossos participantes, a conversa foi fantástica. E olha, essa é a mensagem, não desistam. A gente está aqui nos encontros de pesquisa clínica para tentar fornecer vocês ferramentas e participar em discussões que ajudem essa caminhada. Espero todo mundo no dia 3 de agosto para o nosso próximo encontro de pesquisa clínica, lembrando sempre que essa ideia é apoiada pela Libs, pelo serviço de pesquisa clínica da Libs e também com a participação da MD Health. Até mais, gente. Boa noite para todo mundo.